Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Bom dia, bom dia. Sejam vocês bem-vindos ao programa Madrugada com Deus nessa terça-feira. Esse programa que nós tratamos de assuntos espirituais. Nada melhor do que começar cada dia falando de espiritualidade. Afinal de contas, nós somos espíritos. Sabe, existem aquelas pessoas que não crê que existe uma vida após vida física. Existem muitas pessoas cultas, sábias, pessoas de todas as classes que acreditam apenas que a criação de Deus, ela se fez com prazo de validade. Eu nasci hoje e vou viver até o último dia nessa vida e acabou. É muito pouco para essa infinita bênção chamada vida, não é? Para esse infinito universo, para esse infinito poder que nós conhecemos como Deus, acredito fielmente que seria muito pouco, sem querer ofender ninguém, mas é uma pequenez de pensar que Deus poderia criar um filho para viver apenas 110 anos, não é? A reencarnação nos explica o porquê das diferenças existentes no plano físico. O porquê que alguns nascem com todas as condições de viver uma vida, entre aspas, boa no campo financeiro, enquanto outras nascem em condições tão paupérrimas, não é mesmo? Então a reencarnação vem nos explicando que a evolução do espírito se faz quando ele passa por todos os estágios da vida física, como qualquer aluno, até se formar, passa por todos os graus, até chegar à faculdade, ao doutorado. Assim também, nós que somos espíritos, estamos aqui, a cada período encarnatório em um período letivo, né? Como na vida física, um período de estudo, não é mesmo? Mas, respeitando a todos que pensam diferente de nós acreditamos sim, fielmente que tudo que Deus nos concede são lições necessárias para a nossa evolução. Nós acreditamos nisso. E procuramos, sim, passar adiante a forma de pensar, não para fazer a cabeça de ninguém. Não, nem Jesus quis fazer a cabeça de ninguém. Jesus, sendo o espírito mais elevado desse plano, ele não veio ao mundo para fazer a cabeça. Ele veio no mundo material e ele disse: eu vim para salvar os meus. E essa salvação é pelo conhecimento. Então é o conhecimento que nos liberta, não é mesmo? Então eu me liberto dessa prisão material, desse apego às coisas materiais, quando eu entendo que tudo vai passar e o que eu vou levar é apenas o bem que eu fiz ou o mal. Eu fico mais consciente para lidar com o dia a dia se eu souber que de nada disso aqui vai me acompanhar, a não ser as coisas boas que eu fiz e também as coisas más. Por isso que eu preciso sempre ter mais do que menos, sempre somar do que subtrair. Fazer alguma coisa de ruim é subtrair da nossa eternidade. Fazer algo de bom é somar a nossa eternidade, não é mesmo? Então essa consciência de que a vida ela tem a sua continuidade, ela me dá mais responsabilidade para que eu cuide melhor, muito melhor da minha vida e mais, que não crie em mim uma revolta perante as condições em que eu vivo diferente das condições que os outros vivem. Sem essa compreensão da reencarnação, há muitas pessoas que revoltam-se contra Deus. Ah, que Deus é esse que deixa um filho sofrer enquanto o outro está bem?
Quando você acredita na reencarnação, você entende que cada um está colhendo o que plantou, como disse claramente o Cristo Jesus. A semeadura ela é livre, mas a colheita não. Então a minha crença na reencarnação me deixa mais consciente de que o que eu hoje estou vivendo é a colheita daquilo que eu plantei usando da minha liberdade, do meu livre-arbítrio de plantar, de pensar, de fazer, de realizar o que eu quiser. A reencarnação, para aquele que entende, traz mais responsabilidade, sem dúvida nenhuma, mas traz também a consciência do amor pleno de Deus, que vai sempre me possibilitar um dia novo, uma semana nova, um mês novo, um ano novo, uma década nova, uma reencarnação nova para a minha correção. Já que ontem eu errei, Deus me dá o hoje para que eu corrija o erro de ontem. Já que em encarnações passadas eu errei, Deus, em sua infinita bondade, me dá a oportunidade de correção na encarnação atual. E como eu vou me corrigir? Infelizmente, se não pelo sofrimento. Eu digo, o sofrimento é o companheiro para aquele que quer crescer, que quer evoluir, não tem jeito. Imagina se eu não sentisse dor, eu iria me machucar sem perceber. Eu iria perder a minha vida antes mesmo de completar a maioridade. Por quê? Porque eu não sinto dor. Iria me prejudicar muito, então não duraria o tempo que deveria durar. Mas a dor existe para correção, para atenção, para melhor cuidar de si mesmo. Então, quando surge uma dor pela doença, pela tristeza, pela mágoa, seja pelo que for, quando surge a dor, ela não está contra, ela está a favor, trabalhando a minha correção. Então, eu entendo que não adianta eu me revoltar com aquela dor, com aquele sofrimento, com aquele problema. O que eu preciso é ter compreensão de que Deus vai me dar todas as oportunidades de corrigir os meus erros. Não é mesmo? Bom, gente, no programa de hoje nós teremos a palavra do nosso amigo Dom Carlos Ramires. Olha só, teremos aqui esse amigo amigo espiritual que está sempre trabalhando para nos ajudar naquilo que nós precisamos, graças a Deus, não é mesmo? Então vamos fazer a nossa prece, vamos fazer a nossa oração para estarmos em condição de assimilar tudo quanto esse Espírito tem a nos passar? Vamos lá? Estamos no começo de um novo dia. O que nós precisamos para tirar proveito desse dia? São Francisco de Assis, nessa sua simplicidade e nessa sua grandeza de alma, ele nos trouxe uma prece que eu, em particular, eu amo essa prece. Estou falando da prece do amanhecer. Essa prece, ela fala aquilo que todos nós precisamos para que o dia seja produtivo. Ela diz assim: Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero hoje, Senhor, olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Quero ver além das aparências os teus filhos como tu mesmo os vês. E assim, Senhor, não ver senão o bem que há em cada um deles. Fecha meus ouvidos a toda calúnia. Guarda minha língua de toda maldade. E que somente de bênçãos se encha minha alma. Que eu seja tão bom e tão alegre que todos aqueles que se aproximarem de mim sintam a tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que no decorrer deste dia eu possa te revelar a todos. Que assim seja. Amém. Graças a Deus.
Graças a Deus. Depois da prece, só nos resta, agora de coração aberto, ouvir as palavras de Dom Carlos Ramires. Deus é o amigo de todas as horas. Sabe aquele amigo que nunca falta com você? Sabe aquela pessoa que você quer que esteja do teu lado sempre? Para você se consolar, para você se amparar, para você se abrigar, para você falar, para você reclamar. Deus é esse amigo de todas as horas. Então, façamos a nossa parte, confiemos em Deus. Preste atenção em suas palavras, palavras de Dom Carlos Ramires. Graças a Deus. Graças a Deus. A verdade se estabelece por si só. Quando a verdade dentro de ti, em tudo que pedes a Deus. Nunca lamente se as coisas não fluem. Peça a Deus e se prepare para poder receber os benefícios que Ele tem a oferecer-te. Os teus sonhos são possíveis. A paz é alcançável, porque a verdade é a alavanca do progresso. A verdade é a luz a guiar seus passos. A verdade é a justiça de Deus te defendendo das injustiças humanas. Não se importe com o que pensem de ti, fortaleça sua fé. Que não se impõe por força. É o amor que se absorve, inalando ele através da luz, através da vida, sempre com a verdade a guiar os teus passos. Nós somos o que somos. E é sempre bom saber de tudo que vem. Cuidem da saúde de vocês. Cuidem da mente de vocês. Que dias sombrios se aproximam da humanidade. As trevas não serão mais ocultas. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses. O mundo enfrentará muitas transformações nesses próximos meses. Confie em Deus. Confie no amor, que a verdade se estabelecerá para guardar-te de todo mal. Tenha fé.
Agora é hora de ter fé, porque o mal desesperadamente vai tentar ganhar força ou impor a força no mundo. Mas a força não subsiste ao amor. A força não resiste ao amor. Porque o amor é a verdade, porque o amor é a vida, porque o amor é o próprio Deus. Muitas graças. Deus bendiga a todos. Bom, você acompanhou aqui essa mensagem. Para mim é uma aula. O Espírito nos traz aulas sobre o quê? Sobre humildade, sobre perseverança, sobre fé, sobre religiosidade, sobre Deus. O Espírito, ele nos oferta o que há de mais rico, a sua riqueza. O Espírito, quando ele se prontifica a nos ajudar, ele vem oferecer o que ele tem de melhor. E o que uma pessoa tem de melhor, se não o conhecimento? O que um Espírito tem de melhor, se não toda a sua experiência vividas em diversas reencarnações? Então nós só temos a agradecer esses irmãos espirituais como Dom Carlos Ramírez, Juan Domingues, Júlio Del Toro, Baiano Zé da Estrada, Baiano Zé do Coco, Zequinha Boiadeiro, Zé Preto, tantos espíritos que se prontificam a nos ajudar. Agradecemos a todos, não é mesmo? Vamos lá, prestemos atenção na leitura de Paulo de Moraes, dos 4 evangelhos, revelação da revelação. Passamos a apresentar os 4 evangelhos, revelação da revelação. Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. A ressurreição de Jesus. Sua aparição às mulheres. Jesus aparece a Maria Madalena. Os judeus subornam os guardas. Número 307. As narrativas de Mateus, Marcos e Lucas, confrontadas com a de João, da qual não devem ser separadas, se completam reciprocamente. Debaixo da influência espiritual, cada evangelista conservava a independência da natureza que lhe era peculiar. Eis como se explica que, escrevendo eles de acordo com as versões correntes e por inspiração, de um lado varie quanto à forma, embora permaneça o fundo sempre o mesmo, a narração de fatos que ocorreram sob suas vistas, e de outro lado, que o que haja de incompleto ou de omisso na narração de um seja mencionado sob a ação mediúnica nas dos outros. É nesse sentido que cada evangelista teve a sua parte na narrativa. Daí resulta que, coordenando e pondo em concordância as dos 4, os fatos vêm a ficar estabelecidos de modo integral, assim no conjunto que nas minúcias. Ao que todos então acreditavam, como cumpria que acontecesse, Jesus se achava revestido de um invólucro material humano, tal qual os vossos, de sorte que também, na opinião de todos, ele sofrera a morte real como a sofreis. A presença das mulheres no sepulcro era esperada, e o embalsamento do corpo sobre o qual iam derramar perfumes tinha que se efetuar logo que despontasse o sol do primeiro dia da semana por vir. Passado o dia de sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, Joana e as outras que com elas andavam, juntas partiram alta madrugada, quando o dia mal começava a alvorecer, e chegaram ao sepulcro ao nascer do sol,
levando os aromas que haviam comprado e preparado para o embalsamento do corpo de Jesus. Diziam entre si: quem nos tirará a pedra da entrada do sepulcro? De repente, um grande terremoto se fez sentir, e no mesmo instante a pedra que fechava a entrada do sepulcro, quebrados os selos que lhe haviam aposto, foi atirada para o lado. De tal pavor se encheram os guardas que ficaram como mortos. Então as mulheres viram, elas e não os guardas, pois só elas eram médiuns videntes e, além disso, audientes. Então elas viram o anjo do Senhor, um espírito superior, cujo semblante resplandecia qual relâmpago e cujas vestes eram alvas como a neve, que, tendo descido do céu, se assentara sobre a pedra por ele removida do lugar. É o que as narrações de Marcos, Lucas e João, incompletas pela omissão dos pormenores, referem dizendo que Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, olhando, deram com a pedra, que era muito grande, já removida. Conforme Marcos, capítulo 16, versículo 4. Que as mulheres encontraram removida a pedra que fora colocada à entrada do sepulcro. É o que diz Lucas, no capítulo 24, versículo 2. Que Maria Madalena viu que a pedra fora tirada do sepulcro. Isto escreveu João, no capítulo 20, versículo 1. O anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: vós nada temais, porquanto sei que procurais a Jesus que foi crucificado. Ele aqui não está, pois que ressuscitou, como dissera. Vinde e vede o lugar onde o Senhor fora colocado. Dai-vos pressa em ir dizer a seus discípulos que o Mestre ressuscitou. Ele vos precederá na Galileia. Lá o vereis, eu vo-lo predigo. Conforme as anotações de Mateus, capítulo 28, versículos 5º, 6º e 7º. Entrando no sepulcro com o anjo que lhes acabara de falar, viram elas outro anjo, um espírito, que tomaram por um jovem sentado do lado direito do sepulcro, envolto num alvo manto, e ficaram muito espantadas. É o que diz Marcos, no capítulo 16, versículo 5º. É o que Lucas refere na sua narração, incompleta pela omissão de pormenores, e segundo a qual as mulheres entraram em seguida no sepulcro. Este em seguida quer dizer, depois de haver sido tirada a pedra e de lhes terem aparecido subitamente, vestidos de brilhantes roupagens, dois anjos ou espíritos que, perturbadas, elas tomaram por dois homens. Tendo penetrado no sepulcro, não acharam lá o corpo do Senhor Jesus, o que lhes causou grande consternação. E como por efeito do medo que de todas se apoderou, ficaram imóveis a olhar para o chão. Os dois anjos ou espíritos lhes disseram: por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos do que vos declarou quando ainda se achava na Galileia, dizendo: compre que o Filho do Homem seja entregue às mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Elas então se lembraram das palavras de Jesus, conforme Lucas, capítulo 24, versículos 3º
a 8º. O anjo que estava sentado à direita do sepulcro, como que a guardar-lhe a entrada, lhes disse: Não vos assusteis, buscais a Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vede o lugar onde o puseram. Mas ide dizer aos seus discípulos e a Pedro que ele vos precederá na Galileia. Lá o vereis, conforme ele o disse. De acordo com a narrativa de Marcos, capítulo 16, versículos 6 e 7. Elas saíram imediatamente do sepulcro amedrontadas, mas ao mesmo tempo cheias de contentamento, e fugiram, pois que as haviam assaltado o espanto e o medo. Nada a ninguém disseram, tal o pavor de que se achavam possuídas. Correram a noticiar, a contar tudo aquilo aos discípulos, aos 11 apóstolos e a todas as demais pessoas. Narrativas de Mateus, capítulo 28, versículo 8, Marcos, capítulo 16, versículo 8, Lucas, capítulo 24, versículo 9. Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e as outras que com estas andavam, é que referiram todos aqueles fatos aos apóstolos. É o que diz Lucas no capítulo 24, versículo 10. Para fazerem a narrativa, separaram-se, tomando diversas direções. Maria Madalena saiu a correr e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava, e lhes disse: Roubaram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Imediatamente, Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao sepulcro, ambos a correr. O outro discípulo, porém, correndo mais do que Pedro, chegou primeiro. Abaixou-se e viu no chão o lençol, mas não entrou. Chegou em seguida Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro. Viu o lençol que lá estava, bem como o sudário que haviam posto sobre o rosto de Jesus. O sudário, entretanto, não se achava junto com o lençol, e sim dobrado a um canto. Então o outro discípulo, que primeiro chegara, entrou também, viu e acreditou. Em seguida, ambos voltaram para casa, conforme a narrativa de João, no capítulo 20, versículos 2 a 10. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Agradecemos ao Paulo de Moraes por essa bela leitura que vem fazendo e nos enriquecendo. Agradeço a você de estar na sintonia do programa Madrugada com Deus. Olha, agradeço de coração. Eu fico muito feliz em você nos permitir adentrar a sua casa, a sua vida. E o que você precisar, tenha certeza, estaremos aqui, de coração aberto para contribuir com o seu bem. Tá bom? Então, qualquer dúvida que tiver sobre os temas que abordamos aqui, por favor, escreva, dê a sua opinião. Olha, gente, não deixe de dar a sua opinião, não. Seja a favor, seja contra, não tem problema. Mas dê a sua opinião, participe. Participe do programa Madrugada com Deus, é importante, dê o seu like, procura divulgar. Se você gostou, divulgue. Se não gostou, pode dar o seu dislike, não tem problema não, tá certo? O que queremos é fazer o nosso melhor para o melhor da vida você tenha.
Isso é da vontade de Deus, não é mesmo? Então, gente, olha, que a paz de Deus, do Cristo e de Maria Santíssima esteja agora e sempre em nossos corações. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.